Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando que nós estamos alternando reflexões com respostas, né, às perguntas que foram deixadas lá aqui na comunidade do YouTube e também lá no direct do Instagram. Então, nós começamos com... Primeiro, na verdade, é uma pergunta que, na verdade, foi um elogio dela, que disse assim: Olá, André, gosto muito dos seus vídeos. Eu apenas te perguntaria se você quer um abraço de gratidão da minha parte e te agradeceria por tudo de bom e positivo que tens feito para melhorar a vida das pessoas em suas vidas amorosas. Em cada um dos seus vídeos, responderam às minhas dúvidas e, acredite, melhorou muito a minha vida. Ô, minha querida, esse é o tipo de pergunta que não precisa nem ser feita, né? Se eu gostaria de um abraço de gratidão, é óbvio que sim. Meu Deus do céu, isso aí é um combustível na caminhada, isso aí é um incentivo na caminhada da gente, sem dúvida alguma. Então, esse é o tipo de coisa que, aliás, me deixa sempre muito, né, muito agradecido por esse carinho, por esse retorno, me deixa inclusive emocionado, e eu fico feliz de alguma forma estar podendo ajudar, né? Estar ajudando de alguma maneira, de alguma forma, essa dinâmica que a gente tem feito aqui, isso tem contribuído com as pessoas, então fico muito feliz com isso, e quando esse retorno vem, ele é muito importante, ele é muito produtivo, porque ele é esse incentivo na caminhada, sem dúvida alguma, né? É um combustível que a gente tem. É igual o artista quando vai fazer uma peça de teatro, por exemplo, e ele está vendo as reações da plateia. Então, por isso que um monte de artista, atores e atrizes, eles amam fazer teatro justamente porque o retorno é imediato. Eles estão percebendo como que a plateia está reagindo, diferente de quando eles vão fazer uma novela, diferente de quando eles vão gravar um filme, que eles não têm esse retorno. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui comigo também. Eu estou aqui gravando diante de uma câmera, então eu não tenho esse retorno, eu não sei, diferente de quando eu dou uma palestra, que eu estou vendo o retorno, eu estou vendo a coisa de maneira imediata. Então, às vezes as pessoas pensam que, não vou deixar comentário, não é porque, o André já está acostumado, o André já... E a pessoa não entende que isso é um retorno e o quanto isso, na verdade, faz bem, o quanto isso se torna o combustível na caminhada. Então, minha querida, sem dúvida alguma, né, eu que agradeceria pela sua atitude, na verdade, de ter vindo dar um abraço, certo? E aí tem a pergunta dela que diz assim: André, boa tarde, eu perguntaria para você como avaliar um homem para ver se vale a pena investir num relacionamento. Obrigada se a minha pergunta for respondida. Tá aqui, minha querida, sua pergunta. Então, como avaliar um homem? Aliás, aqui nós poderíamos, como foi feita por uma mulher, por isso que ela está perguntando como avaliar um homem. Mas aqui, para a gente, se torna indiferente. Um homem também poderia estar perguntando como avaliar uma mulher, para ver se vale a pena investir num relacionamento ou não. Então, olha, gente, veja bem, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: a gente tem que tomar cuidado para não projetar. Esse é o primeiro aspecto que eu vejo que, não é senso crítico. Então, primeira coisa, cuidado para não projetar as desilusões passadas na pessoa presente. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ser injusto e a gente começa então a pré-julgar e a gente já começa a acreditar que a pessoa já está agindo de má fé, que a pessoa então não atendeu o celular simplesmente porque já está de palhaçada com a gente.
Então a gente já está projetando o que aconteceu anteriormente. E aí a gente acaba nem percebendo que, na verdade, o que acontece? A gente já está colocando uma carga na pessoa e a gente já está assustando a pessoa. Nossa, gente, eu nem tenho nada ainda, né? A gente começou a se conhecer, já está falando, você não atendeu por quê? Porque já está falando, nossa, como se, tipo, olha lá, por quê? Porque agora é como, sabe aquelas dinâmicas que acontece às vezes em eventos de psicologia, o pessoal faz isso? Então, imagine o seu pai aqui diante de você, o que você falaria para ele? Imagine que esse boneco é o seu pai. E aí a pessoa realmente, não é? Olha no pai, fez todo um processo onde ela realmente mergulhou dentro de si, aí ela realmente fala, parece que o boneco é o pai dela, com quem ela tinha vontade de falar tudo aquilo. Então, você tá vendo? Numa outra situação que não tem nada a ver. Meu Deus do céu, é um boneco, não tem nada a ver com meu pai, mas eu projeto nele, eu falo e eu não é solto e descarrego nele todas as coisas que estão guardadas em mim por causa de N situações ou problemas que eu guardei em relação ao meu pai, por exemplo. Então, às vezes, nos relacionamentos amorosos é mais ou menos assim. A gente começa a se envolver com alguém e aí a gente já descarrega naquela pessoa os traumas do passado. Olha lá, como se fosse o boneco onde eu projeto e aí então eu já descarrego o que eu vivi anteriormente. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem que parar para avaliar. Por isso que tem muita gente que não sabe por que agora os relacionamentos não vão para frente, por que ela conhece as pessoas, mas as pessoas, depois de um tempo, já se afastam dela, ela nem tem chance, porque talvez elas já estejam, não é, com essa sobrecarga na pessoa, já estão, sabe, despejando e descarregando isso na pessoa e estão assustando. Então, você está vendo que antes da gente avaliar, porque é muito mais fácil, né, acreditar que, como que eu perceber se a outra pessoa vale a pena? Mas e esse processo inverso? Será que eu também valho a pena? Então eu tenho que repensar as minhas ações. Senão a gente sempre vai achar que o problema está no outro. Por isso que eu estou fazendo esse movimento inverso. Primeiro vamos pensar na gente. Primeiro vamos pensar em como a gente tem se posicionado diante da outra pessoa. Como eu tenho agido. Ou, olha o que essa frase diz aqui, ó, desse quadrinho que eu coloquei aqui, ó. Seja quem você deseja ter por perto. Seja quem você deseja ter por perto. Ou seja, será que eu estou tendo características em relação a outra pessoa que eu gostaria que a pessoa tivesse em relação a mim? Será que quem eu gostaria de ter por perto, quais são as características das pessoas que eu gostaria que estivessem ao meu lado? Será que eu tenho tais características? Então, será que eu gostaria que alguém viesse já com uma exigência? A gente está se conhecendo ainda e a pessoa já viesse com uma exigência, uma cobrança e despejasse em mim cobranças a partir de frustrações que ela teve no passado, as quais eu não tenho culpa, não dizem respeito a mim. Então já vai descarregar em mim uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Então esse já é um primeiro aspecto. Segundo, minha querida, ou meu querido que está me assistindo, quando a gente então começa a ter esse processo racional, aí a gente então também, a gente quebra com ilusões, ou seja, essa projeção, a partir de frustrações passadas, ela pode acontecer nesse aspecto negativo, de eu despejar uma carga na outra pessoa que não diz respeito a ela, mas também pode acontecer aquele outro aspecto. Qual aspecto? Aquele aspecto em que eu faço a projeção inversa. Aí, tá vendo que aí já é um perigo também? O que é a projeção inversa? Agora, eu projeto nesta pessoa o inverso daquela, como uma forma de compensar. Então, por exemplo, eu me relacionei com um cafajeste anteriormente que me enganou, que me iludiu,
que foi desonesto comigo, que me traiu. Então agora eu projeto nessa pessoa a imagem totalmente inversa. Agora sim eu encontrei um príncipe, agora sim eu encontrei um homem de valor, agora sim eu encontrei um cavalheiro, agora sim eu encontrei alguém que vale a pena. Então eu faço toda essa projeção para querer compensar aquela sensação de vazio, para querer compensar aquele sentimento de fracasso, não é, que eu tive por causa daquela relação. Então agora eu transformo essa pessoa no inverso daquele. Então, ou seja, quando eu faço isso, eu estou desconsiderando a pessoa em si. Você está vendo que tanto numa situação quanto na outra, tanto quando eu coloco uma sobrecarga nela que não diz respeito a ela, quando eu coloco nela, então, tanto quando eu coloco nela a projeção para querer compensar outra pessoa, eu não estou olhando a pessoa em si. Seja numa situação ou na outra, eu estou trabalhando com os meus próprios fantasmas e para querer compensar os meus próprios fantasmas. E com isso, eu não estou vendo a realidade em si. E quando eu não vejo a realidade em si, eu não consigo avaliar se a pessoa vale ou não a pena. Tá vendo? Por isso que eu fiz toda essa reflexão para poder responder essa pergunta. Por quê? Porque quando a gente olha de fato como a pessoa tem se comportado, quais são as características que ela tem, não é? Ao invés de eu projetar nela o inverso da outra pessoa, então agora é o príncipe, agora sim é o amor da minha vida, ou despejar nela toda a mágoa e toda a raiva que eu vivi na outra situação, eu não consigo enxergar a pessoa como ela de fato é. Então, ou eu posso, na verdade, criar um príncipe, onde na verdade não tem, ou eu posso, na verdade, criar um monstro em cima de uma pessoa que poderia ter sido bacana comigo. Então, em ambos os casos, eu distorço a realidade da pessoa. Distorcendo a realidade da pessoa, não tem como eu, de fato, avaliar como ela é. Esse é o grande problema. E é aí que eu vejo os enroscos emocionais que vão acontecendo justamente por causa disso. Então, saibamos analisar a pessoa como de fato ela é, as características que ela tem, como de fato ela tem se comportado diante da gente. Não projetemos coisas nela, porque aí a gente vai saber avaliar a partir da realidade se vale a pena ou não. Se a pessoa tem características que de fato são características que eu aprecio em alguém e que eu acredito que são características que podem fazer com que uma relação amorosa seja saudável, seja equilibrada a partir da realidade dos fatos. Certo? Gente, inscreva-se. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Tem aí sobre gravação privada, o livro. Se você tiver dúvida sobre como adquirir o livro, tem o vídeo explicativo. E o primeiro link aqui também é o Apoie-se. Ou seja, se você quiser apoiar se você quiser apoiar este canal fazendo uma doação, né? Fique à vontade. Então, aqui eu não estou falando que, meu Deus, você tem que dar tanto, senão eu vou parar de gravar vídeo. Eu não estou falando nada disso. É que às vezes eu vejo assim, tem pessoas que deixam recados, muitas vezes aqui no canal, por exemplo, André, nunca pare de fazer esse trabalho. Olha, exatamente, é um trabalho, mas como tal a gente precisa, né? A gente precisa ter dinheiro para poder fazer as coisas, senão a gente não consegue. Então, se você puder apoiar este canal dando qualquer valor para a gente ter um retorno por mês, para que a gente possa, né, dar continuidade nesse trabalho, enfim, eu fico muito agradecido por isso. O link para você poder contribuir com qualquer valor, não existe valor mínimo, não existe valor, tem nada disso. É o quanto o seu coração está sentindo e o quanto você percebe que, não, eu quero apoiar, eu acredito nesse trabalho. Então, tem o link também aí, né, na descrição do vídeo.
tá bom? Gente, fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, não deixa de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.